Minha criança não consegue prestar atenção, não consegue sentar, não consegue me obedecer. Como é que eu vou ensinar? O que eu posso fazer para ajudar essa criança? Minha criança. No vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre essas dúvidas que muitas mamães sentem, querem ensinar seus filhos, querem fazer o reforço do conteúdo da escola, querem ajudar na tarefa de casa e sentem-se perdidas no meio desse turbilhão de dúvidas, né? Então, antes de mais nada, nós precisamos deixar claro que em relação à concentração, a sentar, a obedecer, nós não devemos simplesmente nos limitar a um diagnóstico ou não. Nós precisamos entender que a criança ela precisa desenvolver certas habilidades, né? A criança ela está num processo de amadurecimento. O cérebro ele está estabelecendo conexões importantes para a vida. Então nós precisamos treinar os nossos filhos. Não é só uma questão de que já nasceu, já sabe. Vai aprender com o tempo. Não, não é assim. Nós temos que treiná-los desde cedo. Olha, que bom, mana, tu tem sorte. Ai, fulana, tu tem sorte. Não é uma questão de sorte. A criança ela precisa ser treinada. Então, se a sua criança ela está apresentando algum tipo de dificuldade em relação à concentração, à atenção, à obediência, você vai parar de dizer que é sorte, é sorte. Você vai colocar na sua cabeça que você vai treinar a sua criança. Você vai treinar o cérebro da sua criança para ela agir com atenção, para ela ter atenção, para ela obedecer imediatamente, completamente e sem reclamar. Você vai ajudar a sua criança a desenvolver essa habilidade, combinado? Então, nós precisamos treinar isso com a criança. E se porventura a sua criança já está nesse estado de agitação, não adianta ficar falando, porque ele não vai prestar atenção, não vai entender, você vai se estressar, vai gritar com o menino vai ficar mais agoniado ainda, daqui a pouco é cachorro, é papagaio, é gato, é menino, é marido, é mulher, todo mundo estressado. Então, se o ambiente já está assim, calma. Primeira coisa, se está estressada, fala menos. Respira, porque muito comando a sua criança não vai conseguir absorver, ainda mais se ela está estressada e tensa. O cérebro dela não consegue absorver todo aquele monte de informação. Então, fale menos e seja mais clara, para que a sua criança entenda de forma objetiva o que você quer. Fale nos olhos, olhando nos olhos da criança, não fique falando, gritando lá da cozinha, lá pra sala, gritando no carro, dirigindo, chama teu irmão, fala pro teu... Não, se já tá agitado, calma, você tem que parar, falar olhando nos olhos. Você precisa treinar essa atenção, você quer atenção, então você fala olhando nos olhos, e quando ele falar com você, você continua olhando nos olhos. Não é dar um comando e você tá aqui no celular respondendo situações do trabalho. Não é dar o comando para a criança fazendo outra, tá, coloca logo aí, faz logo aí que eu já tô... Eu sei que a atividade do dia a dia é uma correria só, né? A vida da mãe. Tá no celular resolvendo um problema, tá fazendo comida, às vezes está cuidando da máquina lá que tá batendo roupa, ou se você é uma mãe que também trabalha fora e dá conta do lar, de administrar o lar, também são outras atividades. Sempre tem muitas atividades para fazer, mas você precisa, outra situação importante, organizar a sua rotina. Quando a criança ela não presta atenção, nós precisamos observar também como está a rotina dessa criança. Como está o cansaço, a qualidade do sono, o tempo que essa criança está brincando, de repente brincando demais, chegando cansado, dormindo pouco, como está a alimentação dessa criança. E outra, o tempo de telas. Quanto tempo essa criança passa vendo telas? Se você diz, passa muito tempo, não, bem pouquinho. Mas quanto tempo? Não sei, eu sei que é bem pouquinho. Então é muito tempo, sabe por quê? Porque quando a gente não controla, a gente não tem uma noção. Você vai fazer esse exercício de hoje em diante. Estabeleça ou num quadro, ou num papel, o tempo, coloque o tempo inicial que a sua criança começou a assistir tela.
e estabeleça um tempo. Olha, você vai parar daqui a meia hora. Parou, encerrou. Se a sua criança ela já tem hábito de ver muitas horas, vá reduzindo e desenvolva outras atividades. Talvez no começo seja um pouco tenso, né? A criança ela vai fazer aquele escândalo, aquele show. Mas com o tempo ela vai entender que não adianta. Que não adianta ela fazer isso porque a mamãe vai reduzir o tempo. Mamãe, isso é pro bem do seu filho. Você precisa fazer isso. O cérebro dele precisa estabelecer conexões que ele não vai estabelecer em nenhuma outra fase da vida dele. É nesse momento. Então você precisa estimular o seu filho. Se ele fica todo o tempo na tela, naquela distração passiva, só recebendo, ele não comunica, ele não conversa, ele não interage. Ele precisa disso para que essas conexões fundamentais sejam estabelecidas. Então, a sua criança ela precisa, não é de isso é um castigo. Isso é um castigo. Não é um castigo. Rotina não é castigo. Você está dando para sua criança uma vida organizada, estruturada. Às vezes você acaba dando para o seu filho algo que você não recebeu. Mas não tem problema, porque você tem uma nova consciência. Deus está permitindo que o seu filho tenha uma possibilidade melhor ainda do que você teve. Ele vai mais longe ainda do que você já foi. Qual o objetivo? Que ele desenvolva o seu potencial máximo, não é isso? Evitar comparações, mas para que isso se torne real, é fundamental, mamãe, que você organize a rotina da criança. E isso não é um castigo. Organizar a rotina é ajudar a sua criança a ter disciplina. E essa disciplina ele vai praticar na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, no seu casamento. Você está ensinando a sua criança a ser melhor e isso é maravilhoso. Você está ajudando a sua criança a se organizar. E essa previsibilidade, ou seja, eu sei o que vai acontecer, traz segurança para a criança. Ela sabe que o horário é aquele horário, que o tempo é aquele tempo. Se de repente você quiser colocar um relógio e a sua criança souber ver a hora, ótimo, isso é uma ótima oportunidade para ensinar a ver a hora. Se quiser colocar uma ampulheta, pode colocar um cronômetro. Isso ajuda a sua criança a perceber que é naquele tempo, aquele tempo está organizado, está separado para aquilo. Então você pode ajudar a sua criança também a entender que existe um tempo para cada coisa. Isso vai te ajudar na tua rotina de casa. Então estabeleça esse tempo, o horário e o melhor, ambiente. Como está o ambiente? O ambiente da sua criança. O menino não presta atenção, mas às vezes a televisão tá ligada, o som tá ligado, o outro tá mexendo no computador, o irmão tá mexendo no computador, tá em obras na casa do vizinho ou na sua casa, tem um monte de cachorro latindo. Então, como é que a gente consegue se concentrar assim? Carla, tem horário que a minha casa é mais agitada, então procure um horário que esteja menos agitado para você dedicar e ensinar o seu filho. Não precisa, eu sempre digo na plataforma para as mãezinhas, não precisa de uma casa luxuosa. Se você tem, ótimo, mas se você não tem, se o espaço é pequeno, não importa, precisa estar organizado, que seja um ambiente mais silencioso. Às vezes não dá para ter um silêncio absoluto, mas que seja mais silencioso, que a criança goste de estar ali, que você possa dar atenção. Criança gosta de atenção. Criança gosta de atenção da mãe, olhando nos olhos, do pai olhando nos olhos. Então, deixa o celular para lá, fica ali prestando atenção, que ele vai retribuir também prestando atenção em você. Evitar comparações também é muito importante. Evitar a comparação com o filho da amiga, com o filho da vizinha, com o irmão mais velho ou o irmão mais novo. Isso ajuda, porque se alguém ficasse te comparando o tempo todo, você não ia gostar, né? Mas às vezes a gente faz isso, quer comparar filhos, comparar primos, comparar netos, e a criança, ela se sente mal. A criança, ela acredita muito naquilo que você diz para ela. E você tem que dizer, você é inteligente, você tem um potencial, mamãe vai te ajudar. Mãe, mas eu não consigo, eu sou burro. Não, negativo, você é inteligente. Vamos lá, vamos revisar de novo. Eu também tinha dificuldade. Você acha que quando eu era jovem eu não tinha dificuldade? Tinha muita dificuldade. Mas eu consegui aprender. Vamos lá, a gente vai conseguir junto.
E isso dá um ânimo, dá uma coragem, dá uma força de vontade para você ir lá e tentar. Mamãe, acredita em mim, eu vou tentar. Você precisa acreditar na sua criança. Então, evite comparações. Se com o horário ajustado, com a motivação correta, com o ambiente preparado, mesmo assim, você continuar percebendo que a sua criança ainda persiste com grandes dificuldades na aprendizagem, porque uma coisa é dificuldade na aprendizagem, outras são dificuldades muito profundas, e quando você perceber isso, então você precisa ter uma forma de escrever e relatar aquilo que você observa. Então, a partir da sua observação sobre quando ele fica mais agitado, o que deixa ele mais calmo, o que deixa ele mais irritado, ou o que deixa mais disperso, a partir dessas suas observações em relação à concentração, ao aprendizado da sua criança, aí sim chegou a hora de conversar com um psicopedagogo, ou um neuropediatra, ou outro profissional que possa analisar o que de fato está acontecendo, mas não com o que você acha, de acordo com o que você já observou e já constatou de acordo com o aprendizado, o ensino da sua criança. Então vamos revisar. Nós precisamos estar atentas ao ambiente, nós precisamos observar como é que está a preparação desse ambiente, que ambiente é que a minha criança está estudando, o ambiente que ela sente mais dificuldade e o ambiente que ela se sente mais confortável. O tempo, qual o tempo que a minha criança vai estudar, qual o tempo que ela vai brincar, qual o tempo que ela pode ver telas, e esse tempo aqui a gente também fala de rotina, tá? Comando, como é que está sendo os comandos que eu dou? Comandos curtos e claros ou comandos longos e extensos e difíceis de compreender? Como é a parte do corpo, energia, brincar, extravasar, depois relaxar para começar a estudar. E outro, comportamento, como é que ele se comporta diante de toda essa organização que você estabeleceu? Faça as suas anotações, observe essa criança. E eu tenho certeza que quando você começar a organizar essas 5 variáveis importantes, o aprendizado da sua criança e a atenção dele vai ser muito melhor. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!